do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, em sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E agora nós vamos abençoar os nossos ramos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, santificai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria Jesus Cristo, nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje iniciamos a Semana Santa. Depois dos 40 dias que tivemos a oportunidade, e por que não dizer o privilégio de praticar a oração, o jejum e a caridade. Esses 40 dias nos prepararam o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso coração para entrarmos com Jesus em Jerusalém. Podemos escolher não fazer isso, mas sabemos que, ao não fazer isso, estamos abraçando somente uma certa covardia. O convite de Jesus é entrar com Ele dentro deste processo que nós sabemos é horripilante, é duro, é triste, porque Ele dará a vida por nós. Mas sabemos que este processo é o que nos dá a graça da vida nova,
que nos dá a graça da ressurreição. Podemos nos colocar à parte disso, como se não tivéssemos nada que ver com essa história. Podemos escapar disso, fugir disso e não querer nem ver. Podemos, por sua vez, entrar nisto aqui. E o convite para nós hoje é entrar nisto. Nós vamos perceber que a luta é contra as dificuldades que temos no nosso coração. Porque nós aclamamos para todas as pessoas, Jesus é rei, Jesus é rei. Mas nós vamos perceber que em determinados momentos da nossa vida, nós não queremos que Jesus seja o nosso rei. Nós vamos perceber que preferimos as coisas que o mundo nos propõe, preferimos as coisas que a nossa inteligência, a nossa tecnologia nos coloca, e muitas vezes deixamos de lado aquilo que para nós é importante. Jesus, Ele é o centro da nossa vida. E nós, como discípulos dele, somos chamados a dizer aos quatro ventos que Ele é o nosso Rei. Que o sentido da nossa vida parte do nosso relacionamento com o Senhor. E isto aqui é o que conta. Se nós quisermos viver uma vida mundana, qual é o sentido disto? Mas se nós quisermos entrar no caminho com Cristo, nós teremos a certeza da nossa vitória. E esta certeza é aquilo que celebramos, sobretudo neste ano jubilar, que a certeza é a esperança. Sabemos em quem colocamos a nossa esperança. E aquele que nos dá esperança é fidedigno. Ele não nos trai. Quem nos trai é o mundo. Quem nos trai são os nossos pensamentos limitados. Quem nos trai somos nós mesmos. O convite é para mim e para você. Hoje, colocamos aos pés de Jesus, e vamos refletir isso mais profundamente na homilia da missa, nós colocamos aos pés de Jesus toda a nossa vida. Não é só metade dela, não. E a nossa vida com as coisas corriqueiras desta vida. Ouvimos no Evangelho que o povo julgava as roupas ali para Jesus passar, usava os ramos e as oliveiras, que é uma árvore comum de Jerusalém, e aqui nós temos esta graça de estar num ambiente cheio de palmeiras e de coisas que nos lembram o nosso dia a dia. Nós estamos numa praça que muitos de nós passamos todos os dias, estamos dentro do nosso bairro onde nós vivemos, exatamente para dizer, aqui também, Jesus de Nazaré é rei. E lutar contra a tendência do nosso coração, de muitas vezes querer negar Jesus. Eu e você temos essa tendência, mas hoje nós queremos dizer não a ela. Nós queremos dizer com todo o nosso coração, nós queremos dizer com todo o nosso ser, Jesus é o Rei da nossa vida. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, nos ajude a seguir os passos do Filho dela, na alegria do Hosana ao Rei, mas também no momento em que ele for crucificado, estarmos ali aos pés da cruz. E não ser aqueles que vão gritar, crucifica-o, porque ele não faz a minha vontade. Hoje, ao fazer este ato, este gesto de caminhar, nós estamos dizendo, seja feita a sua vontade. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém. Então a nossa procissão se aproxima de mim. Não importa a sua condição. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Chamarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria em perto de ti. Chamarei. Vai com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Hosana, Rei, Hosana, Hosana, Rei, Hosana, Rei, Hosana. Hosana, Rei, Hosana, Hosana,
Hosanna, Rei, Hosanna. Hosanna, Rei, Hosanna. Hosanna, Rei, Hosanna. Somos de unidade e muita paz. Santo é seu nome, é Senhor Deus do universo, glória de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosanna, Rei, Hosanna, Hosanna, Rei, Hosanna, Rei, Hosanna, Hosanna, Rei, Hosanna. Primeira percepção que temos no dia de hoje, e atenção, hein? Não é crítica, é só desvendar o coração, é demonstrar aquilo que trazemos dentro. Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, é um dia que vem muita gente na igreja. E vem muitos irmãos que nós gostaríamos de ver todos os domingos. Eu não estou criticando você, tá? Eu só estou querendo dizer que a sua presença é muito importante. E importante porque nós entendemos a nobreza do seu coração. Nós vimos sempre na Semana Santa, porque a Semana Santa é bonita. Tem ramo, tem a ceia do Senhor, aí tem a Sexta-feira da Paixão. Nós nos solidarizamos com Cristo, por assim dizer. Aquilo toca a gente de alguma forma. A nossa humanidade, ao olhar esse espetáculo que é cruel, é como se disséssemos a Jesus: Jesus, estou contigo. Mas aquilo que Jesus espera de nós é a capacidade de estar com Ele 365 dias por ano. Em tudo, não existe nada na nossa vida que seja indiferente a Jesus. Por isso é muito nobre da vossa parte aparecer na igreja neste período, o que demonstra o desejo profundo do seu coração de estar ao lado de Jesus. E nós, como comunidade, também queremos ver você sempre, porque você é amado, você é amada, você é importante, você não é uma pessoa qualquer, você é o nosso irmão, você é o Filho de Deus. Por isso, você estar aqui hoje para nós é só motivo de alegria. E esse motivo queremos multiplicar todos os domingos, em todas as atividades, em todas as situações que a nossa igreja vive junto, mas vive não porque nós somos legais e tal. Nós vivemos porque nos relacionamos com Jesus. E aqui quero publicamente elogiar a procissão. Por quê? Eu tinha pedido que a procissão fosse um momento de oração, um momento que não é só o oba-oba, a festa, o Hosanna Rei, o rock and roll, não. Nós estamos dentro de uma liturgia. E durante a procissão nós rezamos, nós louvamos, foi muito bonita. Deixou um sinal dentro de nós, deixou algo para a nossa vida, e isso nós continuaremos. Portanto, estar aqui hoje é fazer valer a nobreza que existe no nosso coração de querer estar todos os dias com Jesus. E agora vamos para o segundo passo da nossa reflexão. Hoje nós estamos aclamando que Jesus é Rei. Levantamos os ramos, cantamos Hosanna, estamos fazendo esta festa, que é uma festa muito bonita. E a beleza dessa festa é que não tem um protocolo real. As pessoas aclamam que Jesus é Rei com as coisas do dia a dia. Nós vamos ouvir no Evangelho, não neste que ouvimos agora, naquele que ouvimos na praça, que as pessoas jogavam roupas para que Jesus passasse por cima dela. As pessoas levantavam os ramos de oliveira, que é uma árvore muito normal em Jerusalém. Os ramos de palmeira, que é outra árvore muito normal em Jerusalém. Ou seja, Jesus Cristo é aclamado Rei sem um protocolo, sem uma pompa real. É aclamado Rei com as coisas do dia a dia, com as coisas corriqueiras. E aqui está o convite para que nós também tenhamos a capacidade de dizer: Jesus, você é o Rei, mas não algo desconectado da nossa vida,
mas colocando toda a nossa vida aos pés de Jesus. E somente assim nós vamos conseguir compreender a grandeza e a profundidade do nosso ser cristão, que é ser 360, ou seja, a totalidade da nossa vida aos pés de Jesus. Compreender que aquilo que nós celebramos no dia de hoje diz respeito ao todo da nossa vida e não somente a uma parte dela. Por isso, o convite que nós recebemos é este de colocar aos pés de Cristo toda a nossa existência. E imediatamente a pergunta que nós podemos fazer um ao outro é: estamos prontos para isso? Queremos que Jesus seja o Senhor da nossa vida? Ou nos momentos em que as coisas não funcionam como nós pensamos, queremos resolvê-las segundo o nosso modo de pensar, segundo os nossos critérios, ou temos a capacidade de compreender o critério de Jesus? O critério de Jesus pode ser difícil de compreender, por quê? Porque não é um critério que compreende somente felicidade, felicidade, felicidade. Ele também entende o sofrimento. Nós vamos ver que a tradição bíblica nos demonstra que Jesus foi aclamado com ramos de oliveira. E o ramo de oliveira produz o melhor óleo que a gente pode ter, que é o óleo de oliva, o azeite. O azeite, sabemos que é salutar. É aquele óleo que nós usamos para ungir os reis. É o óleo que nós utilizamos para conservar a comida, para temperar a comida. É o óleo que nós gostamos de misturar com o pão e é agradável. É o óleo que refresca. É o óleo que, se tomamos todos os dias, faz bem para a saúde, inclusive no sentido que o colesterol ruim, né? Aí eu não sou médico, não sei dizer, mas aumenta o colesterol bom se dosado e utilizado de maneira correta. Mas para chegar no óleo de oliva, é necessário que a azeitona, o fruto dela, seja esmagada, seja triturada, seja completamente desfigurada. E é isso que nós estamos para celebrar na Semana Santa. Jesus Cristo será triturado, desfigurado, destruído. Sem aspecto humano, será chicoteado, coroa de espinhos, cusparadas, tiração de sarro. Mas este fruto é o que nos dá o óleo da vida eterna, da vida nova. Nos dá graça de uma existência cheia de sentido. Passando pela cruz, Cristo nos dá a graça da ressurreição. E portanto, se nós quisermos ressurgir, precisamos necessariamente passar pelo caminho de Cristo. A nossa tristeza é pensar que do cristianismo nós só queremos o bom. E esquecemos a dimensão sacrificial. Esquecemos também que somos chamados a passar pelo sacrifício. E é por isso que quando as coisas se apresentam da maneira como nós não queremos, nós em geral esquecemos de Jesus. Por isso o testemunho dessa nossa irmã Silvia nos serve, porque ela estava acamada em uma situação delicada, em que talvez não conseguia perceber mais nada, e quando ela se coloca nas mãos de Jesus, ela entende que Jesus é capaz de dar uma vida nova. Ao caso dela, o Senhor deu a graça da cura. Há outros casos, o Senhor nos dará a graça da paciência, de viver as situações não tão legais que nós gostaríamos, mas com muita paciência. Portanto, levantar os ramos de oliveira significa dizer: Senhor, o Senhor é o Rei da minha vida e vou passar contigo por aquilo que eu tiver que passar. O outro ramo é o ramo de palmeira, esse que nós trazemos aqui, comum no Brasil. Na praça de onde saímos hoje, estávamos lá, cheio de ramos de palmeira, cheio de palmeiras no nosso entorno. E nós percebemos como estava fresco, como era bonita a paisagem onde estávamos, o cenário ali bem colocado. Tudo aquilo ali compunha um lugar de frescor. Depois saímos pelo sol, né, duro, o sol que deixa, bom, cheio de roupa também, né? O sol que, veja, as palmeiras oferecem a sombra. As palmeiras são colocadas
dentro, ou melhor, nas entradas das casas imperiais. Isto mostra que a nossa peregrinação é uma peregrinação em direção à nossa casa, aonde temos sombra, aonde temos água fresca, aonde podemos descansar. Mas só podemos chegar ali porque Jesus é quem nos introduz nesta casa. É Jesus quem nos encaminha e nos leva nessa direção. Se quisermos inventar um cristianismo, aqui não é o nosso lugar. O nosso chamado aqui é a relação com o Senhor. É viver profundamente a vida com Ele, que eu e você somos chamados a viver. E o terceiro ponto desta homilia, retiro do evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus Cristo vai dizer que aqueles que estavam perto deles deviam comprar uma arma, mas aqui a gente tem que entender a nuance. Mas compraram uma arma para que ele fosse acusado de rebelião, porque é o que Jesus foi acusado, de rebelião. Só que os discípulos não entendem isso. O que eles fazem? Senhor, aqui estão 2 espadas. O que eles estão dizendo a Jesus? Jesus, olha só, vamos resolver o assunto agora. Vamos pegar as espadas e vamos para a batalha contra os soldados romanos que chegaram aqui. De fato, nós temos que Pedro corta a orelha do homem lá. Jesus dá um grito, basta! Basta! Este basta de Jesus é dizer, para de tentar resolver os problemas da tua vida, as alegrias da tua vida, as coisas da tua vida, segundo o teu critério. O critério é outro. O critério para a nossa vida é o critério do Evangelho. Não é o critério político, não é o critério econômico, não é o critério tecnológico, não são as nossas mirabolantes ideias. Aquilo que nos coloca verdadeiramente no caminho para o sentido da nossa vida é Jesus e nada mais. É estar atentos à palavra de Cristo e não aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós dizemos ser o... Não, basta! Precisa ter esta coragem, a coragem de caminhar com Jesus, a coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui e quero viver esta vida contigo. Senhor, eu estou aqui e ainda que para mim custe um pouco, eu vou entrar nos seus passos, na sua paixão, vou entrar contigo. E assim nós vamos fazer cumprir aquilo que São Paulo nos diz. Temos que colocar aquilo que falta na cruz. E o que falta na cruz? O meu e o seu pecado, que em geral começa com o pecado do orgulho. E o orgulho significa, eu não quero o projeto de Deus, eu quero o meu projeto. E aí nós vamos perceber a dicotomia do nosso coração, que grita Hosana Rei, que fala que Jesus é rei, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas na hora do vamos ver, nós deixamos Jesus de lado, né? A gente prefere o nosso esquema. E aqui é a experiência minha pessoal e a sua também. O nosso esquema nunca dá certo. Já percebeu? E aí quando a gente se coloca nas mãos de Cristo e diz, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Senhor, obrigado por todas as situações que eu vivo, inclusive aquelas que talvez para mim não são muito boas, mas eu consigo entender que o Senhor está aqui e que o Senhor tem um projeto de salvação para mim, um projeto de amor. Aí as coisas começam a mudar de cor. Aí nós vamos perceber que mesmo no sofrimento podemos ser felizes. Parece um paradoxo isso, mas isto é a verdade do nosso coração. E nós vamos perceber que na felicidade podemos ser felizes também, porque o que o Senhor pretende para nós é que nós sejamos felizes. Mas a felicidade significa estar em relação com o Senhor em qualquer situação da nossa vida. E esta felicidade nós vamos ter plenamente no céu. E a gente por vezes perde essa esperança. Nós queremos construir o tal do mundo novo. Isto que nós temos aqui já é novo, porque foi Deus quem nos deu. Mas Jesus tem algo de melhor para nós. E se nós vivermos bem, já como homens e mulheres novos aqui, nós vamos perceber que essa peregrinação que aqui fazemos nos levará para o lugar onde, sem dúvida nenhuma, os sofrimentos acabarão, onde, sem dúvida nenhuma, os tormentos, as lutas da nossa vida acabarão. Eu estou falando do céu. Mas para chegar lá, precisamos viver a encarnação, viver com Jesus. Precisamos assumir que somos cristãos. E cristãos não é só aqui na igreja, não. Cristão no seu trabalho, cristão na sua escola, cristão na sua família, cristão sozinho no seu quarto, cristão andando na rua.
Nós somos cristãos a 360. Não somos cristãos pela metade. Não assumimos um papel bonitinho quando viemos para a igreja. Somos cristãos lá quando o meu chefe é chato comigo, quando eu, que sou chefe, preciso liderar o meu grupo e liderar com verdade, quando lá no meu comércio talvez as coisas não estão indo muito bem, quando lá na escola eu preciso me esforçar mais para poder entender aquela matéria, quando criança, tenho que aprender a obedecer ao meu pai e à minha mãe, quando eu tenho que ter paciência com meu pai e com a minha mãe que já estão mais velhos. Em tudo nós somos cristãos, em tudo somos chamados a dar testemunho. Este grito de Jesus, basta, deve ressoar profundamente no nosso coração para nós deixarmos essa mesquinhez e a armadilha de pensar que só nós somos capazes de resolver as coisas. Não! E a questão aqui não é resolução de coisas, mas a questão é viver com Jesus. Quero viver com Jesus? Esta é a proposta. Você teve 40 dias para meditar isso. Teve 40 dias para procurar a confissão. Teve 40 dias para dizer, ok, estou pronto, quero viver com Jesus. Quero entrar dentro desta lógica nova de doar a minha vida, assim como Jesus o fez. E este é o convite neste dia. Este é o convite que nós trazemos agora, porque o Senhor nos deu, de entrar na Semana Santa e de viver a vida nova. Jesus te trata com muita responsabilidade, e te trata como um adulto, porque Ele espera a tua decisão, Ele espera a tua escolha. Não fique você aí parado pensando que vai vir anjinhos com trombeta para dizer para você, você tem que fazer. Não vai, tá? O que se espera de você ter ouvido o evangelho de hoje, os 2 evangelhos, o que espera de você é consentir com isso, dizer, Senhor, eu quero, eu vou com você, eu irei com você. Não como Pedro, que tinha esta ideia meio torta ainda, não? Que isso não te aconteça, eu vou contigo onde você for, achando que Jesus ia pegar a espada, que ia fazer um monte de coisa. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, acorda, meu filho, você está doidão, você está preocupado em fazer guerra, você não converteu ainda. E nós somos assim, eu e você somos assim. Que nós possamos sair hoje com este grito de Jesus, basta. Este basta que quer dizer, basta de pensar no seu orgulho, basta de viver segundo a chave dos teus pensamentos, dos teus critérios. Deixe o Evangelho tocar a sua vida, deixe a palavra de Jesus tocar você. Tome a sua cruz, siga-o, dê as mãos a Cristo. Eu sempre falo isso, e falo sem medo, não? Eu não conheço ninguém que com sinceridade e verdade do coração, seguindo Jesus, se arrependeu. Não conheço. Siga Jesus. Eu falo sempre assim, não, se você se arrepender, eu deixo de ser padre. Porque não teria lógica eu estar aqui pregando Jesus Cristo, o sentido da nossa vida, Senhor da nossa vida, se isto não fosse uma verdade para mim e para você. Seria perder tempo estar aqui. Nós acreditamos profundamente que Jesus é o Senhor da nossa vida e que é Ele que dá o sentido. Hosana ao Filho de Davi, o Rei de Israel, o Senhor da nossa vida. Que assim seja. Amém.